Vamos conversar rapidinho sobre a minha vida e sobre Nova York também, o que mudou nesses 2 anos que a gente tá aqui. Isso mesmo, dá pra acreditar que já faz 2 anos que a gente se mudou? Parece que faz pouquíssimo tempo que eu gravei o vídeo falando sobre o nosso primeiro ano aqui na cidade, e é muita doideira perceber como que o tempo tá passando rápido. E aí, olhando pra trás, tanta coisa já mudou nesse 1 ano. Quando eu fiz aquele primeiro vídeo, eu queria falar mais num aspecto geral da cidade, tanto pontos positivos quanto negativos na nossa visão, né? Mas cada pessoa é uma pessoa, somos diferentes, né? E para esse vídeo eu queria trazer uma conversa um pouco mais pessoal, assim, não tanto um review geral da cidade de novo. Porque assim como a cidade mudou bastante nesse 1 ano, a gente mudou muito, eu mudei muito, e isso, querendo ou não, afeta o meu dia a dia aqui na cidade, e era isso que eu tava afim, assim, de trazer aqui pra gente conversar, pra gente bater um papo. Eu sei que tem muita gente que me acompanha que também mora fora, ou que fez uma grande mudança pouco tempo atrás, 1, 2 anos aí, quando eu comecei o canal. Qualquer mudança que for, seja de cidade, de estado, porque todas essas mudanças tem esse sentimento de deixar o seu lugarzinho ali, né? Eu senti muita diferença nesse último ano que passou. Primeiro, começando com a ideia de que eu acho que eu me acostumei bem mais agora a morar fora do Brasil, a morar fora do país, porque não tem jeito. No início, por mais que você tá vivendo uma rotina ali, as suas coisas estão aqui, enfim, o seu marido tá aqui, ainda fica aquele sentimento de que isso não vai durar, que isso é passageiro, que é quase um sentimento de turista mesmo, sabe? Parece que a viagem vai acabar e você vai embora em algum momento. Eu acho que talvez esse sentimento não passe 100% até você não precisar mais de um visto pra morar nesse país que você tá. Porque, querendo ou não, é muito difícil você se entregar 100% a uma coisa que tem outra pessoa escolhendo e decidindo por você. Decidindo o seu futuro, de certa forma. Mas nesse último ano foi a primeira vez que a gente saiu daqui dos Estados Unidos e voltou pro Brasil. E eu acho que isso fez com que esse sentimento melhorasse também, sabe? Como se tivesse quebrado uma barreira de realmente voltar pra cá e sentir que eu moro aqui de fato, que a minha vida tá aqui agora. Nesse último ano também eu tive muitos momentos de incerteza na minha vida sobre o que eu realmente queria. E eu acho que esse sentimento vem quando a saudade da família aperta muito ou quando alguma coisa acontece na sua vida. Sempre vem na cabeça se você realmente deveria estar onde você tá e ter tomado essa escolha que você tomou, de não estar perto de todo mundo. Foi a primeira vez que eu tive esse sentimento. Eu nunca tinha passado por isso antes, de ficar em dúvida, de ficar muito insegura com isso. Mas a verdade é que nesses 2 anos morando fora, eu tive vários primeiros sentimentos. Mas eu acho que é isso, né? Morar fora, às vezes, é você não se sentir pertencente de onde você tá, mas também não se sentir mais pertencente de onde você veio. Eu acho que você sempre fica aqui no meio termo, seguindo a sua vida, mas ao mesmo tempo tentando se fazer presente de alguma forma nos momentos que acontecem lá, com a sua família ou com os seus amigos também. Eu acho que pouco se fala desse sentimento de culpa que pode vir com o tempo. Não acho que é uma coisa que aparece no início, quando você acabou de mudar. A ideia de ter saído da casa dos seus pais ou de ter saído do país dos seus pais, onde eles moram, para viver uma vida completamente diferente, longe, é uma carga um pouco pesada. Um sentimento de culpa de não conseguir estar presente em momentos que é necessário e de não estar mais sabendo de tudo que acontece, sabe? Eu e o Victor, a gente conversa muito sobre esse sentimento que às vezes aparece. Nesse último ano também fortaleci os laços de amizade, fiz novas amizades. Eu acho que a gente se sentiu mais abraçado e mais acolhido de certa forma. E eu sempre espero que sejamos também um acolhimento, um conforto para os nossos amigos, porque eu acho que eu só entendi realmente a importância e a diferença que faz ter alguém com quem você conversar, que compartilhe ou que pelo menos entenda do que você está vivendo. E de uma forma geral, assim, sobre a vida também. Eu acho que morar fora do país sozinho pode ser uma coisa, assim, bem brutal. Isso é que eu tenho o Victor aqui, então eu não fico o dia a dia, assim, sozinha, né? Mas criar essas amizades, fortalecer esses laços com pessoas que possam identificar esse sentimento é muito importante. E o mais legal é que aconteceu tudo de forma meio natural, assim. Claro que a gente estava muito disposto a conhecer pessoas novas e a fazer amizades também. Eu acho muito engraçado olhar pra trás e ver como que a nossa vivência na cidade mudou muito também. Porque quando a gente chegou, é isso, né? A gente tava com esse sentimento muito grande de que ia acabar meio turista, assim, a gente queria muito conhecer a cidade. Eu nunca tinha vindo pra cá. E essa fase foi muito legal e foi muito gostosa. A gente não parava quieto nem um minuto. Todo
todo fim de semana a gente tava andando pra lá e pra cá. Saía de manhã e voltava só no final do dia. E a gente não tava ligando muito se o lugar era lotado ou não. Mesmo que a gente, como pessoas, sempre preferimos lugares mais quietos, menos lotados. Mas é isso, a gente não ligava tanto. Mas agora que faz 2 anos, muita coisa mudou. A gente tá cansado. Essa é a verdade, a gente cansou. Muito porque a cidade também, nesse 1 ano, ficou muito mais cheia do que ela já era. Eu acho que a cada ano que passa, a tendência é só aumentar. A gente começou a não querer mais frequentar tantos lugares que fiquem muito lotados, ou que tenha muito turista, ou que tenha especialmente muito barulho. Eu tava vendo essa semana e faz praticamente 2 meses que a gente não vai pra Manhattan. Isso é só um exemplo, assim, pra vocês verem como que realmente mudou. Porque antes a gente tava praticamente todo fim de semana lá. Hoje em dia a gente prefere muito mais explorar bairros mais calmos, um pouco mais afastados, mas que ainda assim tenham coisas muito legais pra se fazer. Porque a gente começou a perceber que a gente ia pros lugares que estavam muito cheios e sei lá, 1 hora a gente ficava muito estressado e muito cansado daquele lugar e logo já queria ir embora. Então é muito louco ver essa mudança e eu acho que é por isso que é muito importante você vivenciar aquilo mesmo, ter essas experiências, porque eventualmente quando você mora no lugar as coisas mudam pra você também. A mesma coisa aconteceu com o nosso bairro aqui. Já falei pra vocês que a gente escolheu essa área onde a gente mora pra ser perto do trabalho do Victor. A gente tinha acabado de chegar, não conhecia nada e o nosso bairro não era turístico. Zero. Era super calmo, foi um ano assim ótimo, mas depois virou uma chavinha. Foi o que eu falei pra vocês, né? A cidade ficou muito mais cheia, muito mais barulhenta e agora o nosso bairro tá outro, tá super turístico e querendo ou não, quando tem muito mais gente num lugar, obviamente que aparece muito lixo, tem muito mais barulho de carro, de ambulância, enfim. E a gente percebeu também que a gente prefere morar em lugares que sejam bem mais quietos, bem mais residenciais. E aí a gente entendeu que não precisaria ficar tão perto do escritório assim, bastava ser só uma linha direta de metrô. E essas coisas você só descobre na prática mesmo, vivendo aquilo, tendo uma rotina. Porque é isso, no primeiro ano tudo era muita euforia, nada abalava tanto, sabe? Por exemplo, no nosso primeiro inverno aqui, a gente ficava dando rolê, não importava qual fosse a temperatura. Mas nesse segundo não foi bem assim. Choveu muito mais do que o primeiro, teve muito menos luz solar, então a gente ficou muito mais abalado com isso. E foi aí também que veio mais ainda esse sentimento de que a gente precisava morar em um lugar que fosse um pouco maior, porque a gente percebeu que, principalmente no inverno, a gente fica, querendo ou não, muito mais dentro de casa. E para complicar um pouco mais as coisas, como eu disse anteriormente sobre bairros que não eram turísticos ou não eram gentrificados, eles estão se tornando, justamente para acomodar essas pessoas que decidiram morar aqui. E como que isso impacta diretamente, né? Preço de aluguel, por exemplo, que não para de subir. Vocês devem saber que Nova York tem um dos aluguéis mais caros do mundo. Eu fiz um vídeo pouco tempo atrás, inclusive, de quanto eu gostava morando aqui no Brooklyn. E adivinhem, esse ano o aluguel vai aumentar ainda mais. Então a ideia de gastar tanto por um estúdio ou uma kitnet mais chique não rola mais. É por isso que a gente vai também procurar outro lugar. Eu acho que ver que não só Nova York mudou, como a gente mudou também, foi muito importante para entender como que vai ser o nosso tempo aqui. E entender também que tá tudo bem você mudar. Nova York tem 2 lados e sempre vai existir esses 2 lados. O lado que você assiste os filmes, que é tudo muito romantizado e glamourizado, até em alguns vídeos. Uma cidade mega agitada, que não para nunca, que não dorme, um tanto quanto caótica também. Mas da mesma maneira que existe tudo isso, também existe lugares muito calmos. Você consegue encontrar isso aqui. Sem essa quantidade de luzes, barulheira, pessoas. Em Nova York você pode viver várias vidas. E esse é um dos principais motivos pra gente não visitar tanto Manhattan, por exemplo. Porque a gente simplesmente não gosta muito de ir pra lá no meio do caos. E poder ter essas 2 vivências é uma das coisas mais legais de se morar aqui. É você conseguir fazer rolês mais afastados, não em áreas turísticas e ainda ser super legal. Ainda encontrar vários comércios locais, cafés, restaurantes. Mas quando você tiver afim também de fazer um rolê muito mais agitado, com muito mais pessoas, você ter essa possibilidade também. Acho que agora que as coisas abaixaram, se assentaram mais, porque sim, eu acho que isso só aconteceu realmente no segundo ano, eu gosto mais
mais daqui, mas eu gosto mais de uma forma mais real, porque agora sim eu consigo ver os problemas, as coisas que eu não gosto, as coisas que me irritam, porque querendo ou não, essa cidade é uma das cidades que as pessoas mais romantizam, né, na internet, mas eu também consigo ver o que eu gosto tanto daqui. Acho que o ponto que eu mais gosto e eu sempre vou gostar é essa facilidade de poder andar para todos os lugares sem precisar de um carro, a mobilidade mesmo da cidade, sabe? Isso faz muita diferença para mim. E também de ser um lugar que você pode ser quem você quiser. É uma cidade que te inspira muito. Que sei lá, você tá andando na rua e de repente você vê um artista pintando um quadro assim maravilhoso, uma banda tocando na praça e tocando muito bem, um cinema ao ar livre no verão. A verdade é que Nova York, ela te dá muita coisa, mas ela também te tira muita coisa. Que nem nessa semana que teve simplesmente uma competição de quem se parecia mais com o Timothée Chalamet. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito que eu perdi esse momento, porque o querido simplesmente apareceu lá e tirou foto com todo mundo. E adivinha? Ele nem ganhou o concurso. Esse tipo de coisa só acontece aqui. Se eu não morasse aqui, eu não teria criado esse canal e não teria criado essa comunidade também. E esse vídeo nem sequer existiria. Em resumo, entender que você não é obrigado a gostar de algo que todo mundo gosta é muito importante. Ter aquele sentimento de, todo mundo gosta, por que eu não? Ter isso mudou completamente a forma como a gente toma as nossas decisões e vive por aqui também. Do que você tá disposto a abrir mão. Eu lembro que no início, ao longo dos primeiros meses, assim, quando alguém visitava Nova York e falava que não tinha curtido tanto, a gente ficava, como assim? A gente não entendia muito bem o motivo. Mas a grande verdade é que essa pessoa poderia estar vivendo um outro momento de vida, ela pode ter um gosto totalmente diferente, assim como nós estamos vivendo um outro momento de vida também. Nova York, para algumas pessoas, pode ser uma cidade que deixa você muito ansiosa, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo, é muito barulho, é muito estímulo visual também. Mas é estranho que, apesar de tudo, você se acostuma com isso. Tipo, nossa amiga veio visitar a gente e aí falou, nossa, mas tá barulhento aqui, né? E pra gente, a gente nem tinha percebido tanto, porque querendo ou não, você vivenciando aquilo todo dia, você começa a ficar um pouco mais resistente, digamos assim. E eu acho que você fica um pouco viciado também nessa quantidade de estímulos. Você pode se sentir muito entediado nos finais de semana por, de certa forma, não estar consumindo tanto a cidade. Com aquele pensamento também de, eu moro em Nova York, mas sei lá, eu tô em casa no final de semana. Eu acho que demora um pouco pra você entender que tá tudo bem e que você não é obrigada a viver no caos. Ou, na real, você não precisa de uma justificativa pra fazer alguma coisa só porque você mora naquela cidade. É tipo chegar pra uma pessoa que mora no Rio e falar, por que você não tá na praia todo dia? Talvez aquela pessoa nem goste de praia. E muito disso eu acredito que não tem a ver com a cidade em si, mas no momento de vida. E do mundo também. Parece que não só aqui, mas em todos os lugares antes da pandemia parecia um pouco mais simples, não sei. Tudo isso para dizer que a gente mudou muito e que a gente quer tirar sempre o melhor da cidade e desse momento de vida que a gente está vivendo, mas talvez com outro olhar e com uma outra perspectiva, não sei. Era mais isso que eu queria trazer aqui para vocês. Mais um vídeo de bate-papo aí. Eu vi que vocês gostaram bastante do outro que eu fiz. Eu tenho gostado muito também de trazer mais assuntos assim pra gente conversar mesmo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de deixar seu comentário. Se você não é inscrito no canal também, ainda se inscreva. Muito obrigada por sempre estarem aqui. E até a próxima.